E olha, gente, o Superior Tribunal Militar recebeu hoje o pedido do Ministério Público Militar para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja expulso das Forças Armadas em função da condenação na ação penal da trama golpista. Quem traz os detalhes dessa história para a gente ao vivo é a nossa querida Ágata Gonzaga, que já está aqui na tela comigo e vai contar tudo. Boa noite para você, Ágata. Oi, Tony, boa noite para você, a todos que estão com a gente aqui no Brasil Urgente. Antes, vamos explicar para quem está em casa como é que funciona essa questão de patente militar. Quando um militar é acusado de algum crime e ele é julgado em outra esfera, a juridiquês militar espera que haja a condenação ou que tenha transitado em julgado, ou seja, todos os recursos tenham sido esgotados para aí sim começar um procedimento. Mas assim como na Justiça Comum, na Justiça Militar precisa também de uma denúncia. E foi isso que o Ministério Público Militar fez, um requerimento para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus que também foram condenados e que também são militares percam essas patentes. Então, além de Jair Bolsonaro, que tem o cargo de capitão da reserva do Exército, General Augusto Heleno também foi oferecido, né, a representação para que perca a patente, General Paulo Sérgio Nogueira, General Walter Braga Neto e Almirante Almir Garnier, todos condenados na mesma investigação, no mesmo processo com relação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e também a tentativa de golpe de Estado. Então, agora, a partir dessa representação feita pelo Ministério Público, 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis, vão analisar esse pedido, vão fazer uma votação. E, inclusive, a relatora ou relator deste caso já foi escolhido, mas ainda não há uma data específica para esse julgamento. É claro que os réus, nesse caso, terão tempo para a defesa, vão poder se pronunciar, apresentar a sua defesa e depois terão esse julgamento. E, a depender dessa decisão, caso seja decidido, então, que eles percam a patente, esteja julgado ali que eles não têm mais o teor da ética e da moral que exige uma conduta militar diante dos crimes cometidos e já julgados pelo STF, aí caberá a Alexandre de Moraes determinar onde eles darão seguimento ao cumprimento de pena. A gente lembra que todos esses aqui que eu citei já estão cumprindo pena, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como Papudinha, em uma cela especial de 64 metros quadrados. Mas a partir do momento em que ele perder a patente, caso isso ocorra, ele deixa de ter a prerrogativa militar. Não perde a prerrogativa de ter sido um ex-presidente, um presidente da República, por isso tem direito a uma cela especial. Mas aí essa cela poderia ser, inclusive, na própria Papuda. Então vai ficar a cargo de Alexandre de Moraes definir onde todos esses réus devem cumprir as suas condenações, em caso eles percam a patente. Por enquanto, eles podem responder nos locais onde estão, ali com o aval da Polícia Militar, porque ainda são militares. É isso, Tony, volto com você. Portanto, o pedido de perda de patentes agora está no Superior Tribunal Militar. Já tem relatoria para cada um dos militares que foram condenados no chamado trama golpista, né, do processo chamado trama golpista. E agora todos os processos serão analisados pelos seus devidos relatores, que não têm prazo para liberarem esses processos. Claro que a presidente do Superior Tribunal já disse que não vai protelar, né? Caso esses processos sejam liberados, ela já vai a julgamento imediato. Mas, por enquanto, sem prazo, né, Ágata? É isso, por enquanto sem data. A relatoria já tem o pedido do Ministério Militar, Público Militar, e agora defende, né, desse prazo do início do processo para que todas as defesas se aproximem, mostrem ali a defesa no caso de cada um desses réus, agora dentro do Superior Tribunal Militar, e que os 15 ministros façam a votação. Lembrando que são 10 militares e 5 civis, vão analisar o seguinte: esse processo é representação por indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, ou seja, eles devem analisar ali a questão da ética e é necessária para se portar uma patente militar, que é muito prezada então pelos militares, e vão levar em consideração os crimes aos quais esses réus já foram condenados pelo STF.
Muito bem, Agatha Gonzaga, e a gente segue acompanhando. Vamos acompanhar no detalhe o segmento, o trâmite desse processo no Superior Tribunal Militar. Agradeço a sua participação aqui ao vivo. Te chamo amanhã. Forte abraço a você. Bom, e agora a gente segue. Eu peço para o meu amigo Diego colocar as imagens.